Você vai conhecer agora o Eliseu. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim e já não há sobre mim condenação. Eu espero da promessa do Todo-Poderoso e agora salvo pela graça de Deus. Foi pela graça, foi pela graça, só pela graça de Deus. Pois é, Eliseu, nós estamos aqui num evento do Pastor Bispo, né, para o Centro de Recuperação, um gostoso risoto, uma quirera. Já comemos, já estamos satisfeitos, né, já estamos almoçados. E eu conheci você ali conversando e tal, aqui em Joinville. Você realmente é de Joinville, Eliseu? Não, não sou de Joinville, eu sou natural de Governador Valadares, Minas Gerais. E até os 14 anos de idade eu vivi em Minas Gerais, uma infância difícil devido à quantidade de irmãos que nós éramos, 15, 16 irmãos, e com o salário somente do meu pai, aposentado, para cuidar da gente, então é um pouco difícil. Nós tivemos uma infância meio conturbada. 15 irmãos dentro da tua casa? Mas como é que eram esses irmãos na mesa? Tinha uma mesa grande, comprida? E na realidade, até que nem a mesa não tinha, a gente ficava para os cantos, né? Cada um, a mãe sempre dividia aquela comida que era contada um pouquinho para cada um. Eliseu, você falou que aos 14 anos de idade você entrou nas drogas. Por quê? Eu nasci num lar evangélico, num berço evangélico, mas devido a uma falta de aproximação familiar, porque a minha família não tem ninguém que saísse para esse lado, para droga, essas coisas. Não culpando eles, claro, o maior culpado nessa história de tudo sou eu, mas não culpando eles. Mas ao invés da aproximação, o que aconteceu? Por uma falta de experiência, alguma coisa, eles se distanciaram. E nele se distanciar de mim, isso fez com que eu ficasse à deriva. Fez com que eu ficasse nas mãos daquela pessoa que cativa. Porque o traficante, quando ele pega um rapaz de 14 anos aí que está sem ninguém por ele, sem uma pessoa para manipular a mente dele num bom sentido, para coisa boa, ele fica à mercê desses traficantes. Eles sabem como trabalhar. Então isso aí foi influenciando, aí eu fui me aproximando a cada dia mais, aprofundando, até que eu cheguei num ponto que eu não pude mais conviver no meu aconchego familiar. Eu tive que me distanciar, onde eu fui morar na rua. Peraí, Eliseu, então você falou que você decidiu ir para as ruas por causa das drogas. Você consumia drogas. Não, agora eu vou sair de casa e vou para as ruas. Peraí, por que isso aconteceu? Por que você pensou e decidiu fazer isso? E quando aconteceu? Primeiramente, porque a droga começou a afetar o meu âmbito familiar ali. Começou a prejudicar a minha família, e não só a minha família, mas também a mim. Então eu decidi ir para a rua porque eu já estava me arriscando, a minha própria vida já estava em jogo, porque o drogado, geralmente ele não tem responsabilidade, ele não trabalha, mas independente disso ele quer saber de consumir a droga. Geralmente a pessoa começa com maconha, eu fumei maconha, depois passa para cocaína, drogas de farmácia, cola de sapateiro, tinha tudo com essas porcariadas. Mas a última, a que leva para o fundo do poço mesmo, foi a que me levou, foi a droga chamada crack. Essa sim é a perdição. E a volta dessa aí é só Jesus. Quando você começou, a consumir drogas mesmo, e quanto tempo levou isso? Comecei a consumir drogas com 14 anos de idade. E usei droga até os 25, 26 anos de idade no máximo. Eu fui escravizado, uma vida de pecado, mas agora fui lavado pelo sangue de Jesus. Me fez nascer de novo. O que te fazia querer sair de uma cidade, morando nas ruas, para ir até em outra cidade, morar em outras ruas? Aquilo que eu disse para você, geralmente quando a pessoa cai numa situação dessa, ela está o mais distante possível. Ela quer distanciar o máximo possível daquela cidade de origem. Primeiro, se fosse para mim morar na rua, na minha cidade, aonde todos conheciam minha família, conheciam meu passado, conhecia tudo, e me ver na rua, por mais que o cara tá morando na rua, mas ele tem aquele sentimento de vergonha dentro de si. Então, o que a gente pensava? Quanto mais distante, menos conhecimento, você poderia ficar um pouco mais à vontade morando naquela rua ali. Quanto tempo você morou nas ruas? 8 anos. Dos 25 aos 33. Aos 33 anos. Me conta o teu testemunho
mais impactante nesse período de Andarilho, esses 8 anos de Andarilho? Aconteceu algo mais marcante nesse período, nesse tempo? Foi quando eu saí do Rio para vir para o Sul. Na verdade, a minha intenção era ir para o Uruguai, passando aqui pelo Sul. Quando eu saí de Curitiba, no pé da serra ali, eu consegui me alimentar com 3 pãezinhos que eu achei ali numa cesta de lixo, onde as pessoas deixam depositado o seu lixo ali, subindo a serra. Há um precipício muito grande no meio daquela serra ali. E eu parei para dar uma descansada um pouquinho nas pernas, alguns segundos, e quando eu parei ali, que eu comecei a olhar para aquele abismo lá embaixo, aí eu ouvi nitidamente, tão claro como eu posso estar ouvindo a tua voz aqui falando aos meus ouvidos. O inimigo dizendo para mim que era fácil eu dar um fim naquele sofrimento que eu estava passando, e ele me fez lembrar que naquele momento a minha família estava toda reunida lá em Minas, almoçando, todo mundo tranquilo, e eu passando aquela dificuldade ali. Mas que se eu quisesse, aquilo poderia terminar ali naquele momento, era só eu saltar aquela mureta e me jogar aquele despenhadeiro abaixo. O que te fez não pular? O que me fez não pular, que no mesmo momento que veio aquela voz, que eu tenho toda a certeza e convicção do mundo, que era a voz do inimigo, que é ele que veio para matar, roubar e destruir, me disse para pular e que estava tudo acabado, a voz do Espírito Santo de Deus soou do outro lado do meu ouvido e disse que não seria daquele jeito e que ele tinha uma nova história de vida para mim. E foi o momento que eu soltei daquela mureta e dei sequência na minha caminhada. Me fez nascer de novo, ser guiado pelo Espírito e salvo pela graça de Deus, foi pela graça. Eliseu, o que aconteceu na cidade de Joinville? Cheguei em Joinville, perambulando pelas ruas de Joinville sem conhecer ninguém, como nos outros lugares. Eu fui participar de um trabalho, de um culto, numa igreja local. Chegando naquela igreja ali, Deus falou ao meu coração que Ele iria usar nesta cidade para que Ele fosse restaurar a minha vida novamente. Apesar de eu já ter aceitado Jesus, mas eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E Ele disse claro no meu coração que iria usar aqui essa cidade para que Ele me restaurasse novamente. Foi aí que eles me apresentaram, o pastor José Bispo de Souza, e nessa apresentação ele disse para mim que teria um lugar que ele poderia me dar uma chance para que eu pudesse estar me regressando na caminhada evangélica novamente, me regressando para os pés do Senhor. Foi onde ele me trouxe para o Desafio Jovem, um novo dia, e ali com 2 meses eu já auxiliava. Com 4 meses eu já era obreiro responsável pelaquele centro de recuperação. Aos 9 meses que eu já estava ali, eu saí dali já para a missão evangélica. Com 9 meses, no centro de recuperação, no Novo Dia, albergue, né, do pastor Bispo, Deus te restaurou assim de forma tremenda. E para onde Deus te mandou? Foi Curitiba, já como missionário, fazendo a obra do Senhor. De Curitiba eu fui para Cândido de Abreu. Até então eu era solteiro, Deus preparou minha esposa, eu casei em Cândido de Abreu. Aí de Cândido de Abreu nós fomos para Ponta Grossa. De Ponta Grossa nós estamos fazendo a obra de Deus até hoje. Tenho minha esposa, tenho meu filho de 2 anos, tenho meu lar, tenho minha vida restaurada e uma dignidade, né, de estar nos caminhos do Senhor, sem dependência alguma, a não ser a dependência total do Espírito Santo de Deus. Eliseu, quem é Jesus para você? Jesus é o meu tudo. Jesus é a minha razão de viver. Jesus é a minha dignidade hoje. Jesus é a minha condução. Jesus é o meu ser. Jesus é a razão da minha existência. Jesus é tudo de bom que você puder imaginar, é Jesus. Como vive o Eliseu hoje com Jesus? Hoje, a minha vida com Jesus, de uma vida destinada à morte física e espiritual, hoje com Jesus, eu tenho a vida, eu tenho a esperança. Hoje Jesus é a minha família, Jesus é a minha razão, Jesus Ele é tudo, Jesus Ele é maravilhoso. E com Jesus hoje,
eu tenho a perspectiva maior de todas, que pedindo graça e força para Ele, permanecendo nos caminhos do Senhor, aquela vida de morte, aquela vida de destruição, aquela vida de tristeza, aquela vida de amargura, Ele transformou tudo isso. Ele me restituiu, não só fisicamente, não só financeiramente, materialmente, como espiritualmente. E aquela alegria que eu procurava nas drogas, aquela alegria que eu procurava na bebedeira, nas baladas ou em coisa parecida, não precisa de nada disso. Só em ter Jesus dentro do coração, abrir o espaço para Ele, estar na presença dEle, buscando Ele, isto é a maior alegria que uma pessoa pode ter na vida. E cumpre na minha vida o que a Bíblia diz, que aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Para você que está me ouvindo hoje, que está passando pela mesma situação que outrora eu passei, eu quero deixar um recado do fundo do meu coração para você. A Bíblia diz que de maneira nenhuma aquele que vai a Jesus, Ele o lança fora. Você pode achar que por você ser drogado, Deus não te quer. Você pode achar por você ser alcoólatra, Jesus não quer nada contigo. Eu quero deixar para você outra palavra bíblica. O médico, ele vem para os doentes. E Jesus, ele veio para você que está me assistindo aí, para você que é um drogado, que é um alcoólatra, para você que a sociedade não dá nada para você. É você que Deus quer transformar, quer fazer maravilhas na tua vida, quer transformar a tua vida. Dê um passo para Jesus e você vai ver que Ele vai dar 1000 passos para você e vai te dar uma alegria que a cocaína não tem, que o crack não tem, que o álcool não tem, que a prostituição não tem. Essa alegria, quem tem para nos dar é só Jesus, e você também pode ter essa alegria. Te agradecer e te dizer que eu vejo estampado nos teus olhos o Cristo verdadeiro. Graças a Deus. Deus continue te abençoando e daqui para frente é Cristo, é coisas alegres, coisas felizes, é mais de Deus, se encher de Deus. Jesus e Jesus. Jesus e Jesus. Deus. Deus abençoe a tua vida, tua família, em nome de Jesus.